Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Eu quero desde já te agradecer, por você estar compartilhando o meu canal, por você que já se inscreveu aí no canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, ajude esta obra a crescer. Vamos engrandecer o nosso Deus, vamos levar o Evangelho a toda a criatura, Estamos dando início a mais um curso básico, de teologia, chegando com mais um vídeo aula. E nós estamos na matéria de Cristologia, doutrina de Cristo. E hoje o tema é o caráter de Cristo. Então hoje você vai entender qual a importância do cristão conhecer e ter a firmeza dentro de si do caráter de Cristo. Então pega teu caderno, pega a tua caneta e vamos para esta aula maravilhosa que vai te trazer um grande crescimento espiritual. E eu te convido para iniciarmos a nossa aula hoje. Vem comigo aqui no dicionário. Vamos ver e entender o significado da palavra caráter. Porque quando você entende o que aquela palavra quer dizer, a tua visão se abre, é um leque que se abre. Então você passa a ter um entendimento melhor do que o assunto está se tratando. Então vem comigo aqui no dicionário e vamos ver o significado da palavra caráter. Bem, caráter é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. O caráter de uma pessoa é o que a identifica. Segundo o dicionário Hubertes, segundo o dicionário Webert, de 1828, caráter tem como significado as qualidades peculiares impressas pela natureza ou hábito de uma pessoa que distingue de outra pessoa. Olha só que interessante. Então você já sabe qual o significado da palavra caráter, você já tem uma noção básica, Mas nós estamos falando aqui do caráter de Cristo. Eu preciso que você entenda bem sobre o caráter de Cristo. Bem, o seu caráter, ele é uma marca impressa que define a diferença de qualquer outro ser humano, pois era manifestada através dos valores, das motivações, das atitudes e dos seus sentimentos. Então, quando Jesus ele estava aqui nesta terra, era dessa maneira que ele expressava o seu caráter. E é também desta maneira que o cristão precisa expressar o seu caráter, ou seja, o próprio caráter de Deus em Cristo. Você precisa entender a diferença do caráter. Veja bem, a diferença. O temperamento é aquilo que nós recebemos e herdamos dos nossos pais. Já a personalidade é a soma do temperamento mais o ambiente e mais os hábitos. Então, a tua personalidade, ela vai ser formada por teu temperamento, mais o ambiente onde você vive, onde você passa a maior parte do seu tempo, e os hábitos, aquelas formações que foram formadas no decorrer dos anos que você foi crescendo, foi vivendo,
você vai adaptando hábitos e aqueles hábitos passam a ser diários, né? Então aquilo é a tua personalidade. Por isso é muito importante que você veja com quem você está caminhando, se isso está te trazendo benefícios positivos ou se isso está te formando uma personalidade corrompida, né? E o caráter? Bem, o caráter é como realmente nós somos, né? Que as pessoas muitas vezes não conhecem. Muitas vezes nós não conhecemos, né, o caráter. Porque esse caráter ele pode ser bom ou ruim, né? E aquilo que você é o que é o seu caráter. Se você é uma pessoa boa, o seu caráter é bom. Se você é uma pessoa ruim, o seu caráter é ruim. Então no grego, né, a palavra caráter ela é gravar ou entalhar, quer dizer, ela está ali fixa em você, né? Ela está colocada ali fixa em você. Então eu espero que você tenha entendido a diferença, né, do que é o caráter, o temperamento e a personalidade humana, né? Nós estamos falando do ser humano. Mas vamos lá para o Você Sabia de hoje, que Você Sabia de hoje eu vou te trazer algo extraordinário. Você sabia que recentemente um estudo desenvolvido pela Universidade de Manchester, tendo como base o crânio de um judeu do século I, houve a tentativa de se formular um desenho aproximado do Cristo daquela época, por meio de avançados recursos de computação gráficas. Eles chegaram a uma conclusão de que Jesus provavelmente teria um rosto arredondado, cabelos negros, pele morena e uma barba grossa. Então, Você Sabia de hoje, ele te traz o estudo daquela época para que você possa realmente ter uma base, uma noção de como era o nosso Cristo e não essa ilusão que o povo cria daquele homem de cabelos louros, de olhos azuis, de branco, lindíssimo, né? Como as pessoas acham que esse tipo de gente é a lindeza, né? Não, por isso você hoje já sabe mais ou menos como é que era o povo naquela época, como é que era, aonde Jesus tinha nascido, né? Na sua linhagem. Então você tem uma base de mais ou menos como é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o caráter de Cristo no cristão. Você sabia que é necessário o cristão ter o caráter de Cristo? Sim. O que precisamos entender é que quando entregamos a nossa vida a Cristo, precisamos morrer para o mundo e nascermos em Cristo e nos permitir sermos moldados pelo caráter de Cristo, através do Espírito Santo. Afinal, o caráter de Cristo na terra era a formação moral, sólida e incontestável a Ele. E não se deixava levar pelas coisas mundanas. Ele não se deixava se corromper. Ele não mudou o seu caráter no mundo, na época em que ele viveu aqui. Ele continuou tendo o caráter de Deus nele. Assim como o cristão precisa largar o mundo e entregar a sua vida na cruz, viver na cruz, ter a imagem de Cristo em si, ter o caráter de Cristo em si. E o melhor exemplo para que você se baseie, para que você se firme cada vez mais no caráter de Cristo, eu te convido a ir lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, aonde eu te convido a lermos e entendermos, né, o Sermão da Montanha,
que é o caráter de Cristo expresso nas Escrituras, o caráter de Deus expresso nas Escrituras. E o caráter de Cristo, né, que era o caráter de Deus, precisa estar expresso em nós. Nós precisamos estar expresso nas Escrituras. Então eu quero já te deixar aí como dever de casa, que você pegue o livro de Mateus no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, e você leia durante a semana inteira, até que você venha colocar todos esses versículos dentro da sua cabeça, para que você possa lembrar, né, do caráter de Cristo e praticar todos os dias na sua vida. Vamos trazer também aqui para você ver, sabe o que? Até os pensadores ímpios, eles reconheceram o caráter de Cristo. Eu vou deixar aqui um exemplo para ti de um pensador, né, ímpio, que reconheceu o caráter de Cristo. Descartes, um célebre infiel francês, reconheceu a pureza e a moral do caráter de Cristo, que dizia que Cristo se elevou incomparavelmente acima de qualquer outro grande homem na antiguidade. Nós observamos que até hoje não teve ninguém maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é único, né? Então aqui você percebe que quando um ímpio, ele reconhece algo num cristão, né, ou em Cristo, dá para ver que realmente a pureza, ela é tanta que chega a ser, né, escancarada de uma maneira que não dá para negar. E assim era o caráter de Cristo, não dava para negar. Até os ímpios acreditavam no seu caráter, porque viram a sua imagem, né, a imagem de Deus representada em Cristo. Mas existe uma coisinha também que eu quero deixar aqui para vocês, para que você não se confunda. Muitas pessoas confundem o caráter com os dons, mas veja bem, existe uma diferença bem grande entre caráter e dom. Então é importante você diferenciar o caráter e os dons, né? Bem, existe uma diferença entre o caráter e o dom. O dom é a dádiva de Deus, né? E o dom, ele pode ser dividido em dons naturais e dons espirituais. Apesar de os dons serem muito úteis, mas são secundários, né? Eles são algo que você precisa ter em segundo plano. Em primeiro plano tem que estar o caráter. Porque se você tem dons, mas você não tem caráter, né? Ou seja, o dom que você tem se perde quando você não tem um caráter. Não adianta você saber fazer a melhor coisa, mas se você não tem um caráter, isso acaba sendo corrompido, né, pela falta de caráter. Então por isso é necessário que o caráter venha em primeiro lugar e os dons venham em segundo lugar, né, sejam secundários, né? E que você também possa entender que dom e caráter precisam andar de mãos dadas, certo? Para que, né, a obra de Deus venha a ser edificada nesta terra, né? Para que você possa entender melhor. Por exemplo, o dom, ele vem pela cruz, né? Através do Espírito Santo. Então você precisa olhar para a cruz, renegar o mundo, ir à cruz, né? E através do Espírito Santo você recebe dons, né? Agora, o caráter é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir, de reagir, né, de um indivíduo. É a firmeza e a coerência das suas atitudes. Caráter é algo que somos, enquanto que dom é algo que temos. Você vê a diferença? Caráter é algo que somos, enquanto que dom é algo que temos. Pois o caráter de Cristo, portanto, é o padrão
para o caráter do cristão. Os dons, entenda bem, os teus dons, eles vão atrair homens, né? Eles vão despertar olhares. Nossa, como aquela pessoa faz aquela caixa perfeita, como aquela pessoa fala bonito, né? Agora, o teu caráter vai atrair Deus. Nós temos que atrair primeiramente Deus e depois o restante, né? Então vamos para uma conclusão final, para que esse vídeo não se prolongue tanto, né? É tão gostosa a aula, por mais que a gente resuma, mas acaba ainda ficando extensa, né? Mas é algo bom para você, algo que vai transformar a tua vida espiritual. O conhecimento, ele vai te trazer firmeza no teu caminhar, fortalecimento nas dificuldades e vai te manter de pé e vivo para sobreviver, né? Para viver aquela frase que Cristo disse, né? Resistir, né? Permanecer firme, né? E é através do conhecimento da palavra que você mantém a sua fé, amém? E na conclusão de hoje, né? Na conclusão final, bem, todos nós temos um chamado, porque Cristo sofreu em nosso lugar e Ele foi o exemplo, Ele deixou exemplo para nós. Ele não cometeu pecado, não revidou, nem mesmo com o seu corpo no madeiro, Ele não reclamou. Mesmo aquelas pessoas traindo, mesmo ele com todo aquele pecado sendo atirado pedra, né, das pessoas, ele tinha levado os pecados e foi não só crucificado, mas apunhalado por muitas pessoas, e assim, ele não revidou, ele não reclamou, né? Ele foi coerente, né? Ele foi maravilhoso, ele foi morto pelos nossos pecados. Se nós vivemos hoje, é para a sua justiça, né? Pois éramos como as ovelhas desgarradas, né? E agora nós somos livres, né? Você pode confirmar isso aí lá em 1 Pedro 2, de 21 a 25. Prece a verdadeira beleza do Senhor Jesus. Revele o caráter de Cristo através de sua vida, tendo uma parceria com o Espírito Santo de Deus. Reconheça que os traços de humildade, quebrantamento em você vêm do Espírito Santo. Permita essa profunda transformação e seja a imagem de Cristo nesta terra. A vida do cristão é mais que um mero cumprimento de normas e preceitos, pois nós não estamos mais debaixo da lei, do domínio da lei, mas sim a nossa vida agora, a nossa vida hoje, ela está em Cristo, ela está em acreditar, esperar e ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então você não precisa mais viver regras, você não precisa mais viver leis, você tem que viver em amor, em honra, né, em temor ao nosso Deus, né, crendo no poder de Deus, crendo que Cristo sofreu por você, te libertou, crendo que o Espírito Santo está dentro de você, que você é templo do Espírito Santo de Deus e que Ele te ajuda, Ele te orienta, Ele te traz a lembrança, a palavra, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você pratica. O Espírito Santo de Deus traz até a tua mente para que você lembre e que você possa viver, né, um caráter honroso, um caráter que expressa a imagem de Cristo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Eu espero que você não deixe de ver o próximo vídeo, não deixe de compartilhar. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.